Fumacê, fumaça. Fumacê, fumaça. Fumaceira, tá enchendo esse lugar. Porto Velho e Rondônia não consegue respirar. Ninguém vai mais na esquina, ninguém sai pra caminhar. Abre os olhos e as narinas, não se pode enxergar. Precisamos de uma chuva pra isso tudo acabar. Fumacê, fumaça. Fumacê, fumaça. Pois é, a arte não pode ignorar o que está acontecendo com a nossa cidade, com o nosso estado, com a nossa região, com o nosso Brasil. Então, é por isso que eu trouxe aqui essa paródia aqui, para a gente refletir também, enquanto a gente vai aprendendo um pouco sobre a história da arte, sobre a evolução da arte, nós vamos também aprendendo a fazer o que o artista normalmente faz. O que o artista faz? Ele é um reflexo do que está ao seu derredor. Então vamos para a nossa aula hoje, que é sobre a arte popular. Vamos ver os grandes artistas e os grandes feitos que acontecem na arte popular. Vamos lá? A gente vai ver então logo a partir da pintura e da gravura. Tá? Tem vários tipos de artistas, né, e de artes que a gente vai aqui começar a trabalhar em cima. Olha aí, tá vendo? Aqui nessa ilustração já tem aqui uma demonstração, né, muito interessante, né, sobre alguns tipos de arte, como esses bonequinhos aí, né, esses cavalinhos, né, já vai dando uma ideia para você. Então, vamos começar logo aqui com um quiz, né, onde a gente já vê aí que os elementos da cultura podem ser materiais e imateriais, né? São coisas, existem na cultura alguns elementos, como a gente vai ver durante a aula, nós vamos deixar bem claro, né? Alguns elementos a gente pega, são tangíveis e outros são patrimônios que não são tangíveis, como certos documentos. Não vou adiantar muito agora não, vamos ver durante a aula, ok? Então, a arte popular brasileira é uma arte feita pelo povo a partir de um conhecimento próprio, ligado à oralidade, à prática, à cultura e à herança familiar. Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, que é o seguinte, oralidade, porque vai passando entre as gerações. Muitas vezes o pai ensina ao filho e explica como é que é desenvolvido. O filho vai vendo o pai trabalhar também, né? E aí ele desenvolve essa prática e essa herança ali. Eu conheci alguns artistas, eu venho de uma cidade do Nordeste, né, onde uma família inteira vivia de fazer esse tipo de trabalho, né? Então, o pai começou a trabalhar com argila, o grande Etevaldo, né, de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte. Ele trabalhava e os filhos foram desenvolvendo e aí todos eles foram tendo a sua rentabilidade familiar. Voltando lá, vamos ver um pouco mais sobre essa arte que está aqui ilustrada. Olha só. No caso do Etevaldo, lá de Ceará-Mirim, ele fazia um velhinho sentado com um cachimbo, os detalhes ali perfeitos. E aqui nós estamos vendo aqui essa arte aqui, olha, onde ele pintou assim a cultura brasileira, né? A mistura de negro, branco, mulato e os jarros, né, na cabeça, decorados aí. Seguindo aqui, nós já vamos conhecendo um pouco mais sobre essas atividades populares, como essa daqui encontrada lá em João Pessoa, capital da Paraíba, a terra do professor Almeida, de Química.
Muitas podem ser consideradas artísticas, como as músicas, danças, objetos para ornamentos, aos quais chamamos de arte popular. Então já vamos aí nos aproximando mais desse conhecimento aí sobre as artes e as atividades artísticas populares. Então, veja bem, a arte popular se estende para muitas áreas das artes, como as artes visuais, a dança, o teatro, a música, a arquitetura e até a culinária e as crenças, né? Então já vai refletindo aí de tudo isso que eu citei, o que é material e o que é imaterial. Estamos vendo aqui já uma ilustração de um trabalho do grande mestre Vitalino. Olha só, ele fazia suas figuras com uma característica bem peculiar. Não é exatamente uma cópia da realidade, mas que dá para a gente perceber todos os detalhes, né? As suas variadas representações estão presentes no nosso dia a dia, né? Tem vários utilitários aqui, ó. Existem panelas de barro, feitas dessa maneira aí artesanal, colheres de madeira, escultura de um santo feito por um artesão, alguém que trabalha ali diretamente, moldando, ajeitando e pintando depois, né? Olha aqui também outra ilustração. Então, a arte popular é um reflexo da sabedoria de um povo, tá? São os conhecimentos transmitidos de pais para filhos. E esse conhecimento está em constante aperfeiçoamento, né? Porque os filhos, né, vão tendo novas ideias, vão trazendo novas realidades, estão em contato com o mundo atual, então eles vão atualizando o trabalho dos pais. Temos aqui essa obra aqui, olha, Retirantes do Mestre Vitalino. E a técnica utilizada para produzir essa obra é a cerâmica policromada. Então, vamos refletir aqui um pouquinho, tá? Esse tema dos retirantes é um tema usado por vários artistas na música, em vários outros tipos de manifestação artística, né? No caso do mestre Vitalino, ele fez aí essa família saindo. Os retirantes eram as pessoas que se retiravam do Nordeste em direção ao Sul e ao Sudeste brasileiro, Centro, Oeste também, em busca de novas oportunidades de trabalho em função de secas históricas que aconteceram no Nordeste e que as pessoas perdiam principalmente as pessoas da zona rural, né, que perdiam suas terras, seu gado, e aí se viam as suas plantações, se viam em situações dificílimas e saíam em busca de melhorias, em busca de novos trabalhos, em busca de uma outra oportunidade em outras cidades. Muitos vieram para cá também, para o norte do nosso país, nessas condições, né? Não é assim, em busca de novas oportunidades. Então, esse tema aí, olha só como o nosso artista aí, ele retratou, ele mostrou a ideia dele sobre esse tipo de situação. Vamos voltar lá? E, voltando, nós observamos que não só vai a família, vai os animais de estimação, vai todo mundo junto, né? Ali, viajando em péssimas condições, né? Viajando no famoso pau de arara, que é o caminhão lá com um pau central lá para se colocar uma lona para proteger as pessoas. E tudo isso, né? Isso se modernizou muito, né? Não é mais assim no pau de arara,
mas ainda acontece de pessoas irem para o sul, o centro-sul do país, em busca de novas oportunidades. Vão de ônibus, de avião, né? E vão, mas vão atrás de trabalho, sim. Isso continua a acontecer. Não só por causa da questão da seca, mas também, principalmente, por causa da oportunidade de trabalho. Então, veja bem, a arte popular usa os temas do cotidiano, tá? Através de materiais como madeira, argila, fibras vegetais. Então, está vendo aí a dupla de cantadores, de repentistas, né? Que é uma figura muito interessante, que os repentistas são os precursores do que hoje nós chamamos de rappers, as batalhas. Deixa eu comentar aqui um pouquinho para vocês, que aí tem muita coisa para a gente ver. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre essa questão dos temas, né? Do tema usado. Eles usavam os temas do cotidiano, usam ainda, né? Mas em relação ao tema, o artista atual, né? O artista já de algum tempo, né? Já vem usando os acontecimentos políticos, os acontecimentos da cidade, né? Como no caso aqui, no caso que eu falei lá no início da fumaça, os artistas estão refletindo isso nos seus trabalhos, mostrando o que acontece, o que está acontecendo. O artista pode mostrar, pode comentar, pode ilustrar, pode condenar, pode dar a sua opinião. E eu estou falando isso porque você, estudante, com o seu protagonismo, você pode também ir se expressando e dando a sua opinião também sobre o que você acha. Vai que você tem uma ideia aí que possa ser uma grande ideia, que possa resolver ou dar alguma saída para aquilo que nós estamos passando. Então, os artistas, eles sempre usam temas, né? No caso desses artistas aí da arte popular, usam temas do cotidiano. Já os repentistas, né? Que é uma dupla de cantadores, né? Que lá no início, antes de tudo isso aí, eram os trovadores, né? Nós vimos já em algumas aulas que os trovadores é o início dessa cantoria que nós temos por aí hoje, né? Não só a mais moderna. Ontem mesmo eu estava vendo na televisão, mostrando alguns espetáculos de show de artistas, né, com telões, e a maior modernidade, agora são 3, o palco tem 3 telas, mostra, tem um palco em si, o artista está lá, e aí do lado dele tem 3 telões mostrando assim detalhes do show, né? Mostrando pessoas dançando, roupas, a luz, a iluminação do show, tudo isso é o artístico acontecendo, né? E o próprio artista, ao se movimentar pelo palco, as suas expressões, as suas poses, né? O lado teatral da apresentação, além do lado sonoro, além das músicas. Tudo isso, todo esse envolvimento aí, né, é a maior modernização do fazer e do expor artístico. E aí isso aí envolve também a opinião do artista, né? Então, como nós vamos voltar lá, porque nós vamos ver essa questão do material usado. Você viu que madeira, argila, fibras vegetais, e cada vez mais vai se modernizando. É importantíssimo a gente entender essa questão dos cantadores, porque esses cantadores, eles se modernizaram atualmente, né? Ainda tem a figura do cantador nas feiras e tudo mais, mas tem também as batalhas dos rappers, com palcos, com show, com muita gente, né?
E nós sabemos muito bem que a juventude também está usando, né, esse tipo de encontro, de performance. Então vamos seguir aí, que eu estou já colocando muita informação junta da nossa aula aqui, mas nós vamos, aos pouquinhos, nós vamos destrinchar toda essa gama de ideias. Os autores, muitas vezes, são anônimos, porque existem artistas que registram seus trabalhos, que procuram meios de veiculação de seus trabalhos, né? E quando a pessoa coloca isso aí por meios oficiais, tem um direito que é usado para que pessoas não copiem e não usem, e não roubem as suas ideias e os seus trabalhos. No caso da arte popular, os autores eles não recebem esse destaque todo e não fazem o registro da sua obra nos órgãos, né, apropriados para isso aí. Por quê? São cidadãos que produzem sua arte sem ter frequentado uma escola de arte, sem receber uma orientação. As suas obras têm valores estéticos e artísticos, revelam aspectos culturais do meio de onde surgem. Então, vocês estão vendo aí uma família aí no almoço, né? Aí numa refeição, assim como também nessa outra ilustração, tem muita arte decorativa aí, né? Seguindo aqui, mais uma nuance da arte popular, a parte do patrimônio cultural imaterial. Lá no quiz a gente viu que a arte pode ser material e pode ser também imaterial, certo? Então nós vamos entender agora o que é o imaterial. Uma primeira ideia nos mostra o seguinte, que a arte popular se constitui em um patrimônio cultural imaterial, pois une os brasileiros e os distingue por sua diversidade, vitalidade e criatividade. Suas visões de mundo, suas memórias, suas relações sociais e simbólicas, seus saberes e práticas e identidades. Isso aqui é uma justificativa, né, mostrando o porquê de se ter essa distinção, essa consideração do patrimônio imaterial, né? O patrimônio imaterial traz essa ideia da identidade cultural brasileira, onde mostra o porquê dessa união, né? Mostra todo o potencial de criatividade, as visões do mundo, a cultura brasileira. E aqui nós vemos um cangaceiro, né, feito aqui pelo grande mestre Vitalino, usando cerâmica policromada. Então estamos vendo aqui também uma casa-museu do mestre Vitalino. Vamos seguindo aí. A arte popular é importante, principalmente em um país de grande extensão territorial, com riquezas naturais que se transformam em matéria-prima e diversas formações étnicas. Estamos vendo aqui o grande artista, o Manuel Eudóxio, que é o nosso mestre. Olha aqui, ó, essa representação aqui, ó, o que ele fez aqui? Ele fez a formação básica e típica da banda de pífanos, né? A formação básica desse grupo musical aí é a flauta, o pífano, né? Com a caixa,
os pratos, né, e o zabumba, certo? Que é um tipo especial de bumbo. Aqui é o que a gente chama também de tarol, né? E aqui temos também o mestre com mais uma representação de uma família de retirantes. Seguindo aqui, nós vamos ver um pouquinho aqui mais sobre o mestre. O trabalho do mestre é o mais comum, né, mais conhecido. A arte popular preserva a cultura de cada região, valoriza o ser humano no seu cotidiano e gera renda familiar. Quando eu comentei lá sobre o artista lá da minha terra, que fazia um trabalho semelhante aqui do nosso mestre, ele e toda a sua família viviam das esculturas que ele fazia, né? O artesanato é geralmente produzido para venda em feiras e barracas, né? Nas festas populares, estão sempre lá os artistas com os seus trabalhos, né? Com suas esculturas para vender. Então vamos entender também a diferença entre arte popular e arte erudita. Olha só, na arte popular, o artista não frequenta a escola de arte. A arte erudita são criadas por artistas com conhecimento técnico de elevada exigência estética, que criam obras de valor universal. São estudiosos, né? Já aqui na arte popular, suas obras são de altíssimo reconhecimento estético e artístico. Então, valor existe de ambos os lados. A arte popular inspira-se em sua regionalidade, as crenças, as lendas e os costumes típicos de sua cultura. No caso da arte erudita, ela proporciona ao espectador a intensa reflexão e questionamento a respeito da obra. Então, são obras que provocam uma discussão, uma intriga pessoal, interna, né? A pessoa fica intrigada. Será? Como foi? Não sei o quê. E tudo mais. Então, também existe, né, nesse âmbito artístico, o teatro popular. Como nós estamos vendo aqui, ó, uma xilogravura do Ciro Fernandes. Então, são duas manifestações diferentes, artísticas. E aqui tem também o grande artista Heitor dos Prazeres, com a sua roda de samba, né? Uma roda de pessoas dançando, né? E essas criações estão expostas no Museu do Mamulengo, em Olinda. Olha aqui. Então, deixa eu falar um pouco aqui sobre o mamulengo, né? O mamulengo é um tipo de arte, são bonecos, né, que tem uma roupa, que tem um espaço onde você deve colocar a mão para manejá-los, né? E aí pode ser criado também pode ser apresentada uma história, né, com esses bonecos fazendo ali o papel durante a apresentação desse tipo de teatro, né? Teatro de mamulengos. Vamos voltar? Lá no caso do Heitor dos Prazeres, né? Ele é um artista que tem uma arte assim bem peculiar. Ele também foi cantor, músico, foi uma pessoa que teve várias atividades. Vamos ver então uma atividade interativa. Vamos lá. Para você, artesanato é arte? Então, faça a sua análise aí para dar a sua resposta. Vá pegando as informações que a gente está passando aí durante a nossa aula,
ok? Bom, vamos ver um pouquinho mais dos detalhes sobre as artes visuais do ponto de vista da pintura e da gravura, né? Aqui é a nossa Maria Auxiliadora da Silva com o seu quadro aí, a capoeira. A capoeira nós todos sabemos que é uma dança e é também uma arte considerada um tipo de arte marcial, né? De luta. Então, a obra de Maria Auxiliadora não é política, mas materialização da expressão pessoal de uma mulher negra que encontra sua voz olhando para si e para os seus. Então aqui, isso aqui é uma opinião, né, da Renata Bittencourt. Olha aqui a nossa Maria Auxiliadora. Vendo mais um pouco, nós estamos vendo aqui mais outros trabalhos, né, como no caso da chuva sobre São Paulo, festa junina aqui também. Muito interessante. Então, seguindo, nós temos também mais um artista popular, né? Um outro tipo de trabalho. Olha aqui um trabalho sem título do Alcides Pereira dos Santos e o São Francisco aqui, ó. Óleo sobre Eucatex. Alcides Pereira dos Santos é um autodidata, uma pessoa que aprendeu sozinho, né? Sem formação acadêmica no campo artístico. Composição plana, bidimensional, tende à simetria e a linha é sempre figurativa. Ou seja, isso aqui é detalhamento das figuras e dos cenários. Então, é mais um artista com a sua visão pessoal, peculiar. E o grande Heitor dos Prazeres, que a gente já viu ali anteriormente, aqui, ó. Crianças brincando, soltando balão, né? Saltando aqui o bambolê. Brincadeira de criança mesmo. E esse aqui, ó, um grupo musical com instrumentos. E o grande Heitor, grande artista, deixou muitas obras com a sua maneira peculiar. Então, como pintor, Heitor dos Prazeres recebeu alguns prêmios e homenagens pelo Brasil, dentre eles o 3º lugar para artistas nacionais na primeira Bienal Internacional de São Paulo com o quadro Moenda. Ok? Onde ele usou óleo sobre tela. A Bienal Internacional de São Paulo é uma amostra de trabalhos de vários artistas. Aqui nós temos o Carnaval nos Arcos da Lapa. É uma ilustração, o artista mostrando, apresentando, né? Aqui, ó, pessoas dançando instrumentos, o arlequim, fantasiados bem com roupas típicas de carnaval. Seguindo mais um pouco, nós temos aqui, olha, o J. Borges fez o Forró dos Bichos, é uma xilogravura. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a gravura. Vamos entender melhor o que é isso. A xilogravura é uma técnica milenar que apresenta várias possibilidades artísticas, a partir de gravuras, especialmente para quem gosta de entalhar madeira. Ela também serve
para imprimir diferentes conteúdos em papel ou tecido, como carimbo, aqueles carimbos com o nome das pessoas, com as datas. Então, a tradição da xilogravura se difundiu pelo mundo e ganhou admiradores, que continuaram o seu desenvolvimento até os dias atuais. Olha que coisa interessante. Olha aqui, ó. A educação é a base de tudo. Mais uma do J. Borges. A arte da xilogravura é realizada em 3 etapas. É um processo que requer atenção, habilidade e autodetalhamento. Então vamos lá. O artista esculpe na madeira uma figura com as goivas. As goivas são ferramentas, tá? Onde ele perfura, tira lascas, né? Onde ele esculpe, faz o corte, né? Vai separando ali e montando uma figura. Então, depois, cobre-se com tinta o bloco de madeira entalhada e criada por meio de pequenos rolos. Tá? Então, mas isso não é feito de qualquer jeito não, tá, gente? Isso aí, olha só, muita atenção, muita habilidade, autodetalhamento, muitos detalhes, né? Então, o artista tem que ser muito habilidoso. Depois, aplica-se a tinta nos espaços que não forem cortados. Olha aqui, ó, mais um exemplo, né? Um cactus com o sol, uma figura bem típica do Nordeste. Seguindo aqui, finalmente, depois de todo aquele processo, o bloco de tinta é pressionado na superfície desejada. Assim, a impressão da imagem é realizada. Então, ali, olha aqui, ó, goivas, pincel, rolo para passar a tinta. Depois disso, é colocado a superfície, o papel, ou até a roupa também, uma camisa, um pano, e aí pressiona-se, como o caso aqui está fazendo aqui, uma pressão aqui através desse rolo, e a figura vai se formando. Olha aqui também mais uma ilustração, uma amostra do trabalho do artista. Ele vai minuciosamente fazendo ali os sulcos usando esses materiais, né? Que é chamado de goiva. Vamos lá na nossa atividade interativa. Vamos ver aqui o que nós perguntamos, né? Então, vamos ver aqui um tipo de resposta para essa pergunta aqui, ó. Para você, artesanato é arte? O artesão é aquele que faz a arte, aquele que trabalha, tem como foco principal as técnicas que serão utilizadas no processo de fabricação. Ele produz, em sua grande maioria, objetos utilitários manufaturados, né, como bacias, cestos, são variadas, né, até colher de pau, conchas, tudo isso é produzido pelo artesão. Já no caso do artesanato, requer dedicação seguida de muito treino, técnica e prática para o aprimoramento das habilidades em produzir um bom material, replicando várias vezes para ser vendido. Então ele faz, depois ele ainda tem que fazer várias vezes, vários outros. E o que acontece? Olha só que coisa interessante.
molda lá o barro, molda lá a argila. E aí ele vai tentando até chegar no ponto aceitável, até chegar no ponto da figura que ele quer colocar para ser apreciado, para ser vendido. É importante, então, lembrar que para ser artesanato, as peças devem obrigatoriamente ter um caráter cultural. Tem que mostrar alguma coisa da cultura. Então, de acordo com o que a gente viu até agora, vamos partir para uma certa prática. Hora de fazer a arte. Então, vamos ver aqui, uma proposta aqui, tá? Vamos fazer uma gravura. Usando aqui esses materiais, ó. Consiga aí uma bandeja de isopor, caneta, lápis, pincel e tinta preta e uma folha branca. Como você vai fazer? Você vai fazer o desenho no isopor com muita força, vai deixar as marcas lá. Depois de fazer o desenho, vai passar a caneta no isopor bem forte. Depois vai aplicar uma tinta preta em cima do desenho. Depois vai colocar o papel branco por cima, né? E aí passar a mão para fazer uma pressão. Aí você vai tirar a folha e verá o desenho em xilogravura. Olha aqui a ilustração, ó. Foi feito aqui o desenho do isopor, pintou de preto, botou o papel em cima, sai esse resultado aqui. Ok? Então é essa a tentativa que você vai fazer. Não importa a gravura que você faça, mas vamos ver, vamos conferir o resultado. Tá bom? Então, veja só. Você vai ter esse material que é bem fácil de conseguir, né? Um pedaço, uma superfície de isopor, uma caneta, um lápis e um pincel também para espalhar a tinta, e a tinta preta, e por último também você tem que ter uma folha branca do tamanho desse pedaço de isopor que você vai fazer aí, tá? Então, aí como é que você vai fazer? Primeiro o desenho no isopor, bem marcado, né? Para deixar bem definido. Depois do desenho, você vai passar a caneta no isopor bem forte, mostrar as demarcações, né? Aí só depois você vai aplicar, botar uma tinta em cima do desenho. Aí sim você coloca o papel por cima com cuidado, né? E aí por último, depois de você pressionar, de você espalhar bem direitinho, aí sim você vai tirar a folha e aí sim você vai ver o desenho em xilogravura. Então a arte popular ela tem muitos detalhes, tem muitas nuances. Não deixe de observar sempre aqui, ó, essas ilustrações que mostram assim perfeitamente como é que você deve fazer esse trabalho, tá bom? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula, né, sobre a arte popular, uma primeira visão nossa do que seja a arte popular, porque a arte popular ela é muito rica, e tem várias nuances, tem vários detalhes, e o artista também ele tem uma grande riqueza de conhecimento, de cultura e de construção de suas obras. Até a próxima aula. Tchau.